Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal BTCFE, Escola Bíblica à Distância. É um prazer poder me dirigir a você mais uma vez e juntos podemos estudar mais uma lição. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é o Reino e o Monte, a cidadania do Reino e o Sermão do Monte. Hoje, na lição de número 12, o tema será confiança inegociável. Jesus advertiu contra a tirania das coisas e ensinou que o único escape contra o domínio das coisas materiais é a submissão ao governo de Deus. Vimos que as três metáforas anteriores, tesouro que nem traça, nem ferrugem, nem ladrões roubam, olhos como candeia do corpo e servir a dois senhores, se unem para exigir lealdade inabalável aos valores do reino para podermos escolher qual nossa lealdade principal. Muitas vezes, a crise e as pressões revelam as escolhas do nosso coração e tendem a dividi-lo. Aprendemos que a ideia do texto é que ninguém pode viver dividido entre senhores, pelo fato de não ser capaz, não ter habilidade nem recurso, ou seja, não terá competência para isso. Mais uma vez, Mateus, em sua tese, aponta a questão da ambição. A vontade de Deus e a vontade do homem se entrelaçam. Antes de nos convocar a agir, ele nos convoca a pensar. Convida-nos a examinar clara e friamente as alternativas expostas, pesando-as cuidadosamente. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Mateus, capítulo 6, versículo 27. Será que com todas as preocupações juntas poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? Segundo o comentário do Novo Testamento, Mateus, volume 1, por William Hendrickson, o que leva os homens a juntarem possessões materiais e a darem ao dinheiro a posição suprema que se deve dar somente a Deus, não é apenas a cobiça, que está profundamente arraigada no coração humano, mas também como Jesus nos ensina nos versículos 24 até o 34. A indevida inquietação quanto a se terão os meios para prover-se do alimento e vestuário, tanto para si quanto para os seus dependentes. Jesus aqui não está censurando a solícita provisão para o futuro. Ao invés disso, ele ordena aos seus discípulos que se abstenham, de aborrecer-se indevidamente acerca do que o amanhã possa trazer. O seu Pai Celeste, ele lhes recorda, dera-lhe a vida e os corpos. Ou seja, aquele que fez o maior pode prover o menor, pode suprir o alimento que sustenta a vida e o vestuário que protege o corpo. Um dos grandes problemas para a nossa compreensão está no fato dessa passagem ser lida isoladamente, fora do seu contexto. Perceba que o termo portanto, está ligado ao que veio antes. É o que levou, Jesus a essa conclusão. Portanto, qual das alternativas possui uma maior resistência ao longo do tempo?
Desejamos exercer nossa liberdade e objetividade nas atividades cotidianas ou optamos por servir ao Senhor Supremo? A decisão que tomamos envolve refletir sobre qual dos dois merece nossa devoção mais profunda. Somente após termos internalizado em nossas mentes a durabilidade relativa entre os dois tesouros, ou seja, um corruptível e o outro incorruptível, e o valor comparativo entre os dois senhores, Deus e Mamon, estaremos preparados para fazer essa escolha. E quando tivermos feito a nossa escolha a respeito do tesouro celeste, da luz e de Deus, estaremos preparados para ouvir as orientações seguintes. Observe que a nossa escolha básica quanto a qual dos dois mestres desejamos servir afetará radicalmente nossa atitude para com ambos. Antes de prosseguir, vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Segundo o comentário de John MacArthur, do Novo Testamento, a preocupação é o pecado de não confiar na promessa e nas providências de Deus. E ainda assim é um pecado que os cristãos cometem, talvez com mais frequência do que qualquer outro. Para o comentário da Bíblia Diário de Viver, devido a seus efeitos insalubres, sugere-nos que não nos preocupemos com aquelas coisas que Deus promete suprir. A preocupação pode danificar sua saúde, dar lugar ao que o objeto de sua angústia consuma os seus pensamentos, diminuir sua produtividade, afetar negativamente a forma em que você trata os outros, reduzir sua capacidade de confiar em Deus. Aqui está a diferença entre a angústia e a preocupação genuína. A angústia imobiliza, mas a preocupação nos move à ação. Segundo Barclay, os judeus conheciam perfeitamente essa atitude frente à vida. Eles acreditavam que era necessário dar todos os passos recomendáveis para um desempenho prudente na vida. Mas, ao mesmo tempo, diziam: aquele que tem um pão em seu cesto e diz: o que comerei amanhã, é um homem de pouca fé. A lição de Jesus era bem conhecida por seus concidadãos, que se deve combinar a prudência, veja, a antecipação e a serenidade em nossa atitude diante da vida. Por isso, não devemos andar ansiosos por conta das situações que tendem a nos deixar distraídos. No original grego, o termo merinate, que pode ser traduzido preocupar-se ansiosamente, não se reparta ou não se distraia. A ansiedade é inútil, pois por ela a pessoa não consegue sequer acrescentar um côvado à sua estatura. Embora o côvado seja uma medida linear, o termo pode referir-se à duração da vida. É mais provável que a ansiedade encurte a vida do que a prolongue. O Senhor Jesus está ensinando que as nossas necessidades, por mais honestas que sejam, não podem suplantar nosso compromisso com o reino de Deus e sua justiça. Pois as necessidades
são oportunidades de vivermos diferente dos pagãos que não confiam em Deus. Se focarmos nos versos 32 e 33, o apontamento de como os gentios se portavam, vemos Jesus falando sobre a busca dos discípulos. As inquietudes humanas que sobrevoam a consciência. Nesse contexto, o Senhor Jesus introduz a questão da ambição. Todos os indivíduos procuram algum propósito. É atípico vagar sem metas ou objetivos definidos. Buscamos uma razão para existir, algo que confira significado à nossa jornada. Embora o termo ambição geralmente tenha uma conotação negativa, veja, relacionada a um desejo intenso de alcançar o sucesso, essa palavra pode igualmente expressar aspirações fervorosas que são altruístas, piedosas e não centradas no ego. Em resumo, é viável cultivar ambições para Deus. Aqui a ambição se refere aos objetivos que estabelecemos para a nossa vida. É a motivação que nos impulsiona a alcançá-los. John Stott afirma que a ambição de uma pessoa é aquilo que a impele, veja, revela a mola principal de suas ações, suas mais sinceras ou mais secretas motivações. Mais uma vez, vemos duas alternativas possíveis de algo na vida: buscarmos o controle ou darmos o controle a Deus. Escolheremos a justiça humana ou a justiça divina. Antes de continuar, eu convido você a abrir a sua Bíblia e lermos Mateus capítulo 6, versículo 31 a 34. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O comentário Esperança do Novo Testamento faz um belíssimo questionamento. O que o Senhor quer dizer com preocupar-se? Será que não se preocupem significa não trabalhem? Fiquem de braços cruzados? Não. Porque sempre de novo a Bíblia fala do trabalho e da bênção do trabalho. Quem não quiser trabalhar, também não coma. Você pode conferir lendo 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Fundamentalmente, pois preocupar-se e trabalhar são coisas diferentes. Com a palavra preocupar-se, o Senhor refere-se não ao prover, veja, mas ao angustiar-se medroso, cismado e atormentado. Segundo William Hendrickson, Jesus não só condena a ansiedade por ser ela inútil, mas também porque é sinal de incredulidade. É sintoma de que não se põe em primeiro lugar as primeiras coisas. A busca de alimentação e vestuário como o bem supremo é característica dos ímpios, que nada sabem de um Pai Celestial a cujos olhos cada um dos seus filhos é infinitamente precioso e que está plenamente, veja, ciente de todas as suas necessidades. A marca distintiva do cristão é que ele deseja, primeiro e acima de tudo,
que se complete a vitória de Deus sobre o mal. Que reine no coração dos homens e que a sua justiça, isto é, os seus padrões de justiça, sejam aceitos universalmente. Jesus, pois, manda que os seus discípulos tenham fé em que, se for o objetivo primário deles, as suas obras ou outras solicitações necessárias serão satisfeitas. Como pode-se observar, o verso 31 destaca de maneira notável a tríade de preocupações que permeiam o mundo. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos? Exatamente o que os gentios procuram. Apenas observando os anúncios em diversos meios, podemos encontrar uma representação vívida, veja, e contemporânea do que Jesus ensinou há aproximadamente 2000 anos. Jesus Cristo não apenas reconhece, mas também valorizou as necessidades do corpo humano. Ele é o criador do corpo e demonstra seu cuidado por ele. Em suas instruções sobre a oração, destaca a petição por o pão nosso de cada dia. O que ele está enfatizando é que tornar-se excessivamente preocupado com o conforto material é uma atitude equivocada. É crucial esclarecer o que Jesus está desencorajando e as razões por trás dessa advertência. Ele não está proibindo o pensamento, pelo contrário, está encorajando a reflexão ao nos instruir a observar como Deus cuida das aves e flores. Além disso, ele não desaprova a previdência. A Bíblia já endossa a sabedoria da formiga. Basta conferir em Provérbios capítulo 6, verso 6, que se prepara no verão para enfrentar o inverno. Da mesma forma, os pássaros, elogiados por Jesus, planejam para o futuro, construindo ninhos, incubando ovos e alimentando seus filhotes. A ênfase está na ideia de que Deus está atentamente cuidando de nós e provendo assistência constante. A imagem retratada é a de levantar alguém nos braços. Não há nada aqui que proíba os cristãos de planejar ou tomar medidas, sensatas para o seu sustento. O que Jesus desencoraja não é o pensamento racional nem a previdência, mas a ansiosa preocupação. Antes de continuar, eu convido a você a abrir a sua Bíblia e ler mais um texto que está em Mateus, capítulo 6, verso 26 e o 28 até o 30. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Para Barclay, devemos entender o que é que o Senhor Jesus proíbe e o que ele autoriza. O que Jesus proíbe não é a prudência que prevê o futuro a fim de tomar medidas necessárias para responder oportunamente às suas demandas. Proíbe o afã, o angustiar-se pelo amanhã antes de saber o que nos trará o amanhã. Jesus não recomenda uma atitude displicente que não faz provisão para o futuro
nem reflete sobre o que o futuro pode significar concretamente em termos de exigências e possibilidades. Proíbe, sim, o temor ansioso, doentio, que é capaz de eliminar toda a possibilidade de alegria da vida. Segundo William Hendrickson, Jesus não nos manda imitar as aves e as flores, pois isso é impossível, mas nos pede que observemos o cuidado providencial de Deus por criaturas menos valiosas à sua vista do que homens e as mulheres. Para concluir, planejar para o amanhã é tempo bem investido. Trabalhar em excesso pelo amanhã é tempo perdido. Sem dúvida, algumas vezes é dificultoso notar a diferença, pois planejar é pensar com antecipação em metas, passos e datas. É confiar na direção de Deus. Quando se faz bem, o afã diminui. Mas aquele que trabalha em excesso, em troca, vê-se assaltado pelo temor e lhe faz difícil confiar em Deus. Pois aquele que trabalha em excesso deixa que seus planos interfiram em sua relação com Deus. Não permita que seu afã pelo amanhã afete suas relações com Deus. Warren diz que a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Ele diz que a palavra ansiedade significa ser puxado em diferentes direções. As nossas esperanças puxam-nos numa direção, os nossos temores puxam na direção oposta, assim ficamos rasgados. A ansiedade é o grito da incredulidade, a incapacidade de realmente crer que Deus está no controle, pois a ansiedade ocupa o nosso coração quando tiramos os olhos da majestade de Deus para fixá-los, veja, na grandeza dos nossos problemas. Por fim, vemos mais uma vez que o Senhor Jesus está mostrando um conjunto de valores essenciais para que façamos as coisas pelos motivos certos, a priorizar as coisas eternas e não as temporais, e a procurar, em primeiro lugar, o reino de Deus. O cerne da questão está no verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. A ideia é a busca incessante. Irmãos, podemos buscar, pois o nosso Deus tem a provisão necessária. Isso significa procurar sua ajuda em primeiro lugar, saturar nossos pensamentos com os seus desejos, tomar seu caráter como modelo e lhe servir e lhe obedecer em tudo. O que é mais importante para você? Haverá pessoas, objetos, metas e outros desejos que competem quanto à prioridade. Qualquer destes pode tirar Deus do primeiro lugar se você não decidir enfaticamente lhe dar o primeiro lugar em todos os aspectos da sua vida. Assim, se nos aproximarmos de Deus conforme a sua vontade, Ele nos ouvirá, pois para Ele nada é impossível. Eu finalizo perguntando: você já havia percebido que a ansiedade se dá pela divisão do coração? Alimentá-lo de princípios e valores nos ajudará
a adorar somente a Deus. Como está seu coração? Você confia que Deus pode agir a qualquer momento e te ajudar? Confiar nos faz depositar tudo aos pés do Senhor. Como tem sido a sua vida de dependência a Deus? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular e computador. E não só vai poder ver essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit-Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje, nós estudamos a lição de número 12 e o tema foi confiança inegociável. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Não gostei, faça um comentário sobre essa lição, pois toda vez que você assim faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. E nos ajude a compartilhar esse conteúdo, pois o meu acesso é limitado e você pode nos ajudar sendo participante desta ação. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.